Paz do Senhor para todos, que Deus abençoe grandemente a cada um. Quero aqui ler uma palavra que está no livro de João, capítulo 3, a começar do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar ao entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Graças a Deus por esta palavra, né? Onde relata a história de um homem por nome Nicodemos. Nicodemos, ele era chefe, ele era doutor da lei. Ele era um homem que conhecia as leis de Moisés. Ele era mestre em Israel. Mas um certo dia a Bíblia diz que Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. E quando Nicodemos chegou ali diante de Jesus, ele perguntou com respeito à salvação: como um homem poderia chegar ao reino de Deus? E Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo, Nicodemos, que o homem, para entrar no reino de Deus, ele tem que nascer da água e do Espírito. Ele tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu a expressão de Jesus quando falou sobre o nascimento, que o homem teria que nascer de novo para entrar no reino dos céus. E Nicodemos não entendendo, Nicodemos fez uma pergunta a Jesus, dizendo: mas Senhor, porventura, como é que pode um homem nascer pela segunda vez? Como é que pode um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe? E Jesus disse para Nicodemos: não é voltar o ventre de sua mãe, mas sim nascer da água e do Espírito. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino do meu Pai. Queridos, o que Jesus estava falando através desta palavra, quando ele falou sobre que o homem tem que renascer, o homem tem que nascer de novo, Jesus estava falando da transformação que o homem tem que ter quando ele dá um passo para Jesus. Porque antes que o homem tenha esse encontro com Jesus, o homem vive cometendo todo tipo de pecados. Vive no pecado. Mas quando o homem tem um encontro com Jesus, ele tem que renunciar o pecado. Não quer dizer que não vai pecar. Não tem como o homem não pecar. Não tem como nós não errar, né? Em 1 João diz: aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Todos nós pecamos. Mas há uma diferença de um homem quando está no caminho do Senhor. Há uma diferença de uma pessoa quando tem um encontro com Jesus. Por quê? Porque é uma pessoa que tem que haver a diferença. Tem que fazer a diferença. Por que fazer a diferença? Para agradar a Deus. Para agradar o Senhor. E essa diferença fala da rejeição das coisas que o mundo oferece ao homem. Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus diz: pois que aproveitará ganhar o homem o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará esse mundo em recompensa da alma do homem? Querido, para que eu e você entre na salvação, para que eu e você seja salvo, nós precisamos renunciar às coisas que o mundo nos oferece. Precisamos
se distanciar de muitas coisas que o mundo nos oferece, para um dia nós alcançar a nossa salvação. E quem está seguindo a Jesus tem que ter uma diferença. Tem que haver a diferença sobre esta pessoa. A diferença é se afastar de tudo aquilo que Deus não se agrada. E o novo nascimento é quando a palavra, na verdade, ela entra no coração do homem. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. A palavra de Deus, ela tem um poder da transformação. Então, quando uma pessoa ouve esta palavra, porque a Bíblia diz que bem-aventurados serão todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, nós somos bem-aventurados quando nós damos crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando nós demos crédito à palavra de Deus, essa palavra, ela gera transformação em nosso coração. Porque quando nós não estamos seguindo a Jesus, nós praticamos todo tipo de maldade. Muitas coisas que Deus não se agrada. Mas talvez você diga, mas eu não ando praticando atos que venha desagradar a Deus. Querido, mas a Bíblia diz que até a mentira, porque a mentira ela pertence ao adversário. Até a mentira ela condena o ser humano. E tudo isso nós temos que não praticar para agradar ao nosso Deus. Nós temos que se corrigir. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao nosso Pai. Louvado seja Deus. E quando Nicodemos ele estava ali em diálogo com Jesus, um mestre, um doutor da lei que conhecia os 10 mandamentos, e aquele doutor, aquele homem que tinha conhecimento das leis de Moisés, inclusive ele foi ter com Jesus de noite, porque seria vergonhoso alguém ver Nicodemos conversando com Jesus com respeito à salvação, porque Nicodemos ele era conhecedor das leis, mas Jesus ele disse para ele, Nicodemos, na verdade, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ter o reino de meu Pai. Isso fala de transformação. E na verdade, quando um homem ele tem um encontro com Jesus, essa água pode-se dizer a palavra de Deus. A Bíblia também fala sobre a água, quando se refere sobre o batismo nas águas. Batismo fala de uma regeneração. Fala de quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, começa a seguir a Cristo e quer se batizar. Fala também do batismo nas águas também. E a palavra de Deus, ela tem um poder da transformação na vida do ser humano. E quando Jesus ele estava falando sobre isso aí, ele estava falando que o homem tem que renunciar tudo aquilo que não é agradável a Deus. Mas João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele está dando oportunidade a todos para salvação, por meio de Cristo. Porque Deus amou o mundo, e o mundo está relacionado ao povo, toda a nação, todo este mundo. Louvado seja Deus. Todos aqueles que deu crédito à palavra de Deus e aceitar Cristo como Senhor da sua vida, vai ter a salvação por meio da palavra de Deus. Por ser bom? Não, porque ninguém é bom a não ser o próprio Deus. É a palavra de Deus que transforma o nosso coração. É a palavra de Deus que gera uma nova pessoa. Uma pessoa totalmente diferente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.